Existe a expectativa de que Jair Bolsonaro fique hospedado no Palácio dos Bandeirantes após o ex-presidente receber alta. Aliados do governador daqui de São Paulo veem como uma sinalização de que não há nenhum desconforto entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo vem sendo pressionado a se posicionar sobre a delação de Mauro Cid e as investigações que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração é de Pedro Venceslau, que ele conta para a gente agora. Pedro. Pois é, o governador Tarcísio de Freitas sempre convida o ex-presidente Bolsonaro a se hospedar ali no Palácio dos Bandeirantes, na ala residencial. Foram várias visitas, já os dois assistem jogos de futebol, tomam refrigerante, tubaína, café, comem pizza e conversam bastante. Já o governador, por outro lado, tem evitado fazer declarações, sair em defesa do ex-presidente. Como acontece quando o presidente Bolsonaro está no meio de uma agenda muito negativa, o governador Tarcísio de Freitas evita dar entrevistas coletivas e fazer muitas agendas fora do Palácio dos Bandeirantes. Então, hoje, por exemplo, o governador ficou o dia inteiro em despachos internos e reuniões com prefeitos para tratar de questões relacionadas à Sabesp. O governador Tarcísio de Freitas sempre faz questão de ressaltar sua lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que não tem nenhum movimento de afastamento, de guinada rumo ao centro, de que ele agora vai ser um político mais moderado e que vai querer liderar alguma frente pensando em 2026. Pelo contrário, o governador Tarcísio de Freitas tem dito que vai disputar a reeleição aqui em São Paulo e que o Bolsonaro é o seu padrinho político e a palavra lealdade para ele vale muito, Leandro. Larissa? Olha, gente, eu vou gentilmente discordar um pouquinho aqui da apuração do meu colega, porque a história que eu ouço nos bastidores é um pouco diferente. Uma das primeiras vezes em que o Jair Bolsonaro ficou hospedado ali no Palácio dos Bandeirantes, isso aconteceu algum tempo atrás, ele inclusive veio para São Paulo cogitando a possibilidade até de assistir a jogo de futebol, ele não tinha uma agenda específica, mas ele participou de um almoço organizado inclusive na casa da socialite Marli Mansur. Naquela ocasião, houve ali um debate nos bastidores, uma discussão entre auxiliares de Jair Bolsonaro sobre se ele deveria ou não dormir no Palácio dos Bandeirantes, se era bom ou não. Isso foi quase uma imposição, pelo que me disseram. Bolsonaro pediu, Tarcísio de Freitas jamais recusaria. E que essa teria sido uma demanda vinda do time de Jair Bolsonaro. Mas alguns auxiliares de Bolsonaro discordavam desse movimento, achavam que seria negativo, que seria ruim, passaria aí a ideia de uma intimidade talvez excessiva, de que o ex-presidente estaria ali, então, utilizando a estrutura do Estado, que poderia ser ruim, mas prevaleceu a ideia de que Jair Bolsonaro deveria pernoitar no Palácio dos Bandeirantes. Dito isso, naquele episódio houve um desconforto enorme no time bolsonarista, porque mesmo com Bolsonaro dormindo no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas não compareceu ao tal almoço na casa de Marli Mansur, onde havia uma expectativa de que fosse feito ali um grande afago a Jair Bolsonaro. Esperava-se que Tarcísio tivesse presente também junto com o prefeito Ricardo Nunes e que aquilo pudesse ser um gesto importante. Então, por mais que haja, sim, esse discurso de Tarcísio de Freitas em firmar a lealdade, ele faz movimentos que o distanciam de Jair Bolsonaro em mais de uma ocasião. Prova disso é esse almoço. Uma coisa é Jair Bolsonaro dormirem reservado no Palácio dos Bandeirantes. Outra coisa é eles aparecerem juntos num evento que era ali, que tinha sido convocado com o exclusivo objetivo de fazer ali um grande aceno a Jair Bolsonaro. Tem, sim, movimentos nos bastidores para que Tarcísio de Freitas se posicione um pouco mais ao centro. Ele tem sido aconselhado por alguns setores, próximos dele, nessa direção, inclusive por nomes como Gilberto Kassab, o que, inclusive, gera ali algum atrito dentro do bolsonarismo. Só um complemento aqui, já para discordar discordando. Quando o governador Tarcísio de Freitas foi para Brasília, no episódio da reforma tributária, e houve uma reunião da bancada do partido ali, né? Uma reunião do PL, uma reunião dos bolsonaristas, e que ele foi duramente criticado, foi cobrado publicamente naquela reunião. Muita gente apostou que no dia seguinte, nas semanas seguintes, o Tarcísio de Freitas ia dar uma guinada, que ele ia se afastar, que ele ia moderar o discurso. Todo mundo errou. Na semana seguinte, o Tarcísio de Freitas recebeu em São Paulo o Jair Bolsonaro, os dois tiraram fotos juntos e ele reafirmou a sua lealdade.
Então, assim, não há nenhuma estratégia por parte do governador Tarcísio de Freitas de se afastar do Bolsonaro nem dos bolsonaristas. Tanto que o irmão da Michele Bolsonaro é o principal operador político do governador na Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo. É claro que os bolsonaristas de São Paulo pressionam demais o governador para ele ser mais assertivo, para ele dar mais declarações em defesa do presidente, para ele se posicionar mais. Existe uma patrulha dos bolsonaristas. Mas o governador Tarcísio de Freitas, que veio das fileiras militares, preza muito essa palavra lealdade. E ele já deixou muito claro que sempre que o ex-presidente vier para São Paulo, ele vai estar com a porta do Palácio dos Bandeirantes aberta para ele. Agora, de fato, a equipe do Bolsonaro ainda não sabe, não decidiu se ele vai na sexta-feira ou no sábado para o Palácio dos Bandeirantes descansar lá e passar um tempo com o governador de São Paulo. Essa é uma decisão que vai passar, inclusive, pela equipe médica, Leandro. Posso só fazer um adendo rápido? O Tarcísio, eu concordo que não tem uma grande estratégia de se distanciar, mas o Tarcísio, de maneira muito esperta e inteligente, ele usa o Bolsonaro contra os bolsonaristas, para contrabalançar os bolsonaristas. Parece contraditório, mas existe uma base mais bolsonarista na Assembleia Legislativa, por exemplo, deputados estaduais, que fazem a crítica ao Tarcísio justamente de que está indo muito para o centro, está virando centrão, está abraçado com Gilberto Kassab, fazem críticas a secretários de Tarcísio, convocam. E Tarcísio acaba usando essa lealdade a Bolsonaro para tentar abafar isso, dizer, olha, como é que eu estou abandonando esses princípios se eu estou aqui com o mito, né, com o Bolsonaro hospedado na minha casa, porque o Palácio Bandeirantes acaba sendo a casa do governador. Tarcísio entende que a população não gosta de traidores. A população brasileira e paulista, em específico, não gosta de político com pecha de traidor, costuma se dar mal. E se Tarcísio se afasta muito de Bolsonaro, toda a turba bolsonarista vai para cima dele, o acusando de traidor. E quem já passou por isso se deu mal. Wilson Witzel, por exemplo, que era governador do Rio de Janeiro, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Gustavo Bebiano, Santos Cruz, tantos e tantos outros que eram aliados de Bolsonaro, se afastaram dele, foram vítimas dessa operação, essa orquestração de que são traidores e acabaram virando pó eleitoral, acabaram sumindo eleitoralmente. Tarcísio percebe que não pode acontecer com ele. Vinícius Poit, essa vai ser a quarta vez ou a quinta vez, se não me falha a memória, que o ex-presidente pode ficar no Palácio dos Bandeirantes, não é isso? Já que sempre o convite é feito pelo governador aqui de São Paulo. Leandro, a política, como a gente já falou em outras ocasiões aqui, é feita de gestos. E não vamos querer acreditar que descobrir sem querer. É importante para os dois a divulgação que o presidente vai se hospedar lá e vai estar próximo do Tarcísio. Para o Tarcísio, para evitar qualquer desconfiança ou qualquer informação que comece a soltar por aí, que tenha conflito entre os dois. Para o Bolsonaro, importante estar perto de alguém, e na minha opinião, alguém como Tarcísio, uma direita de diálogo, uma direita que Então, a política é feita de gestos. E aí o Bolsonaro une o útil ao agradável, porque nesse momento é importante ele estar lá, já se fortalece, conversa com o Tarcísio, ajuda o Tarcísio. Eu acho que tem assunto para discutir em relação a São Paulo, principalmente, porque a gente vê um chove, não molha, um vai, não vai, do apoio dos dois em relação ao Ricardo Nunes. Eu acho que esse é um tema que deve ser discutido e a gente ainda tem o hospital que está aqui do lado, né? Vamos só lembrar que, apesar de alguns, e aí é um absurdo, né? Quando você vê alguns opositores do ex-presidente Bolsonaro, e não estou aqui defendendo o Bolsonaro, falar, mas mais uma cirurgia, mas essa facada não teve sangue, é isso, é aquilo, é o fim da picada. O cara tomou uma facada aqui no estômago, se cortou inteiro. Eu tive a oportunidade de uma vez ver o presidente Bolsonaro quando estava com a bolsa de colostomia. Imagino eu que precisa, sim, de muito cuidado médico e ajuste aí para ele ter uma qualidade de vida boa. Então, e aí é óbvio também
Porque o presidente usa isso politicamente. A foto que está postada hoje na rede do presidente é ele comemorando que venceu mais dessa. É uma foto até bastante impressionante. Se vocês abrirem o Instagram do presidente Bolsonaro, está lá, né? O presidente, aqui não dá para vocês verem no meu celular, mas o presidente na mesa de cirurgia